Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se Deus não tem, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui entrando, digitando a senha para entrar no computador, E aí estou aqui fazendo a busca das leituras, tudo direitinho, Tentando organizar as minhas coisas para poder me preparar e fazer a leitura de hoje, E por algum motivo a leitura não quer entrar, é sempre assim. E é gozado, sabe, pessoal, porque eu acabei de chegar da minha celebração da palavra na capela lá de Nossa Senhora Aparecida. E algumas pessoas devem ficar pensando assim, mas se o Bernardo acabou de fazer a celebração, será que ele tem alguma coisa a mais para falar, para pensar, para apresentar? E eu vou dizer para vocês que eu tenho, Cada vez que eu faço uma celebração, uma homilia, uma live, é diferente. A live que eu pensei, a homilia que eu pensei para essa live já está na chamada aí no Instagram, já está lá no Facebook. Mas eu garanto a vocês que aquilo ali não é o que eu falei na capela de Nossa Senhora Aparecida. E nenhum dos dois vai ser o que eu vou falar nessa live. E nenhum dos três vai ser o que eu vou falar amanhã na capela de Santa Luzia. E eu estou aqui enfrentando o meu browser que está dando um erro, dizendo que tem um bad gateway. E eu não tenho a mínima ideia do que quer dizer isso. E continua dando esse bad gateway, e nós vamos ter que dar um jeito para fazer a nossa celebração, nossa live mesmo com esse negócio. Eu já vou aqui começar a improvisar uma outra tentativa aqui de conseguir uma outra liturgia diária, porque se a CNBB não entrar, eu vou ter que bolar alguma coisa. E eu sempre vou tentando. A gente vai adaptando aqui as coisas. E continua não entrando aqui. Eu acho que eu vou ter que usar o site da Paulus. Eu não gosto muito, não. Porque eu prefiro a forma como está no site da CNBB. Eu acho que fica mais fácil de ler. Mas alguma forma de ler é melhor que nenhuma forma de ler, Então vamos dar mais um tempinho, mais uma tentativa aqui. Eu vou fechar essa janela, abrir de novo. Boa noite, Gracinha, paz e bem. Jaqueline, boa noite, paz e bem. Lena, boa noite, paz e bem. Eu estou enfrentando aqui problemas técnicos e acho que a solução vai ser usar outro site. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo
João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naqueles dias saberei que eu estou no Pai, e vós está em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui proclamando o Evangelho, a Fátima entrou. Boa noite, Fátima, paz e bem. Fátima está declarando, está dando boa noite a todas as pessoas da live, está dizendo, dando um beijinho para minha esposa, Mozinho, e dizendo que está com saudade dela. O Evangelho que nós lemos no 6º domingo da Páscoa é um Evangelho muito interessante e com uma promessa muito boa, né? Qual é a promessa, né? Eu não vos deixarei órfãos. Eu fico pensando a profundidade desta promessa, porque cada vez mais nós vivemos num mundo individualista, num mundo onde as vozes são vozes de violência, de guerra, de destruição. São vozes que pregam que nós devemos reagir, que nós devemos ser violentos, agressivos. E também tem uma pregação do tipo: você tem que resolver os seus problemas, você tem que buscar a sua salvação. E já o Papa Francisco dizia sobre a cultura do descarte, sobre aquela cultura horrorosa de abandonar as pessoas. As pessoas eram um bem que poderia ser descartado, abandonado, largado de lado. Enquanto nós ouvimos de Jesus: eu não vos deixarei órfãos. E para não nos deixar órfãos, ele pede que nós façamos o quê? Né? Ele diz claramente: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Né? Mas ele fala aqui, né, que aquele que me ama, né, guarda os meus mandamentos. Né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E aí eu fico pensando, como é interessante essa coisa que Jesus fala, porque hoje em dia muitas pessoas pregam um amor a Jesus, que é um amor estranho, é um amor limitado, é um amor, vamos dizer assim, egoísta. Sim, é aquele amor onde eu vou ver as coisas para mim e para os meus. Oi, Cadu querido, boa noite, paz e bem. Né? Eu vou fazer a minha oração, a minha reflexão, a minha preparação. Eu vou rezar a oração que eu gosto, na minha casa, na hora que eu acho melhor. É uma fé que a única pessoa que é amada é o próprio crente. Tudo gira em torno dele, para ele. Só serve ele. Não há mais nada a não ser aquela pessoa. E essa pessoa se acha o último biscoito do pacote, a azeitona da empada. Se acha melhor que todo mundo. Alguns chegam à radicalidade de dizer que se você não faz como ele faz, você não vai para o céu. Pessoal, eu não sei o que é isso, mas não são os mandamentos do Senhor. Porque o mandamento do Senhor é que nós amai-vos uns aos outros. O verdadeiro amor é manifesto nas outras pessoas. E é por isso que na primeira leitura, Felipe, o segundo diácono, o primeiro diácono foi Estevão, né, que foi martirizado. Né? O segundo diácono, Felipe, que só tinha que fazer uma coisa na vida, garantir que as viúvas dos gregos receberiam as mesmas porções dos bens que as viúvas dos judeus. Ele só tinha que servir a mesa e promover a justiça. Mas Tiago, sabendo do martírio de seu irmão Estevão, apesar de não serem parentes em Cristo, nós somos todos uma única família, ele parte para Samaria. Sabe, pessoal, que coisa interessante, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Filipe não tem dúvida de ir para a Samaria para levar a palavra do Senhor. É interessante porque, de certa forma, ele foi desobediente. Porque não foi esse o papel que foi dado a ele. Mas ele sentiu a oportunidade de levar a palavra do Senhor. E ele fez muito bem. E ele levou uma grande alegria àquela cidade. E lá batizou as pessoas, apesar de não ter recebido este papel. E aqui você vê a diferença entre a igreja eclesiástica e a igreja sinodal. Quando os discípulos e os apóstolos souberam que a palavra do Senhor tinha sido pregada na Samaria, que havia tido várias e várias conversões e que o povo havia sido batizado, eles não ficaram disputando se Filipe podia ou não podia fazer isso, se Filipe estava certo ou errado, se ele havia
quebrado a hierarquia. Os apóstolos foram lá para confirmar o batismo. Sabe, a igreja sinodal não é lugar de hierarquia, é lugar de compromisso e responsabilidade. Na vivência da sinodalidade, nós caminhamos juntos, não juntos sob o comando de A, de B ou de C. Nós caminhamos juntos em direção a Jesus. Cada um com o seu papel, a sua responsabilidade, mas todos e todas se preparando para levar a palavra, para levar o amor, para manifestar Jesus Cristo ao mundo. E não perderemos nenhuma oportunidade. E a Fátima diz amém. Eu fico imaginando, por exemplo, o Cadu, que é um enfermeiro. Imagina ele lá na enfermaria, no hospital dele, uma criança recém-nascida que esteja à beira da morte. Será que ele vai ligar para mim, paizão, corre aqui para batizar essa criança? Ou será que ele vai olhar e falar assim, não vai dar tempo, eu batizo? É claro que ele, na situação extrema, vai batizar. Por quê? Porque nosso compromisso é com o amor de Deus ao mundo. Mas Bernardo, ele pode fazer isso? Nós não estamos órfãos. Nós recebemos um outro paráclito, um outro defensor. Bernardo, mas qual foi o primeiro defensor? Jesus Cristo. Pega lá, você já deve ter ouvido João 3,16. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvar o mundo. Mas leia João 3,17. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O primeiro paráclito, o primeiro defensor, o primeiro advogado é Jesus. O segundo é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. É Ele que falou pelos profetas. Nós falamos isso no Credo Niceno-Constantinopolitano. E o que fala um profeta? Um profeta fala. Ele anuncia o reino de Deus e a sua justiça. E ele denuncia os erros do mundo. É por isso, talvez, que Pedro diga para nós, estejais sempre prontos a dar razão da sua esperança. E ele ainda fala mais, Fazei, porém, com mansidão, respeito e boa consciência. Esses youtubers, esses povo de Instagram, de TikTok, que fica aí esbravejando, gritando, condenando, reclamando, eles estão fazendo com mansidão, respeito e boa consciência. Há mansidão naqueles que anunciam a condenação dos outros. Há mansidão naqueles que anunciam o inferno para não sei quem ou não sei qual. A boa consciência para aqueles que fazem o discurso de ódio, de exclusão. Bernardo, mas o padre não sei qual disse que a doutrina católica não é discurso de ódio. Calma, mansidão. E eu vou dizer, porque eu fui chamado a dar razão de toda a esperança. O Espírito da verdade me diz para eu falar como profeta. E digo, há pessoas que deturpam a doutrina e transformam ela num discurso de ódio. E eu
Digo mais, me mostre na doutrina da igreja que a mulher é subordinada ou inferior ao homem. Me mostra. Vai. Me mostra na Sagrada Escritura que a mulher é subordinada ou submissa ao homem. Desafio você. Não vai achar. Me mostra na doutrina da igreja, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, que você não deve acolher e respeitar o imigrante ou refugiado, o estrangeiro. Me mostra em algum lugar que você não deve acolher o pobre e que ele não é o mais amado por Deus. O pobre, o vulnerável, a viúva, o estrangeiro. A doutrina da igreja é uma doutrina de amor, de acolhimento, de respeito, uma doutrina que valoriza a dignidade do ser humano acima de qualquer coisa. A dignidade do ser humano está acima de qualquer coisa. O direito de ser supera o direito de ter. E antes que o guinho inquisidor ou algum desses sujeitos furiosos reclamem, eu estou solicitando solicitude des res sociales do Papa São João Paulo II. Nós devemos entender que nós nos dedicamos a levar o amor ao mundo. Mas o Espírito da Verdade nos chama a proclamar o reino, denunciar os erros. Linda reflexão, fala Fátima, que bom. Fátima, eu estou fazendo uma reflexão parecida com o que você ouviu agora há pouco. E a verdade é que ser profeta é incômodo, ser profeta é difícil. Ser profeta vai lhe trazer perturbação e sofrimento. E novamente eu cito Pedro: é melhor sofrer fazendo bem. Sofrer fazendo bem é indicação de um coração que foi purificado pela palavra do Senhor. Não está dizendo que não, que eu estou fazendo outra homilia, está vendo? Sofrer fazendo bem é um coração purificado pela palavra. E sabe, se você ouve a palavra do Senhor e acolhe o seu mandamento, você faz que nem Filipe. Você esquece os inimigos, as desavenças, os desafetos e vai levar a todos a palavra que te liberta, que supera todas as opressões, que vence todas as exclusões. E sabe, mais do que nunca, você não se sente só, porque o Paráclito está ao seu lado. Sim, muitos irão criticá-lo, ofendê-lo, humilhá-lo. Muitos irão fazer tudo para te destruir. Não se preocupe, porque o Espírito da Verdade lhe dará palavras tão certeiras que ninguém poderá resistir. E sabe, pessoal, no final das contas, é isso. Essa nossa caminhada doida para a terra sem males, para a vida plena, em plenitude, uma vida planificada, da inclusão radical, do acolhimento sem limite, da vida harmoniosa com a criação, com a Mãe Terra, com a Irmã Água. Né? Verdade, diz a Fátima. Essa vida que supera tudo que nós podemos pensar, que nos compromete com uma saúde digna, com escola decente, com lazer e cultura para todas as pessoas,
com um regime de trabalho justo. Não é à toa que a própria Conferência Episcopal pede o fim da escala 6x1 e o fim da pejotização desenfreada. Por quê? Porque na terra sem males o trabalho deverá ser justo, o salário correto. E sabe, eu estou relendo a Rerum Novarum, e o Papa Leão XIII, em 1891, já fala sobre isso. Porque a terra sem males é o sonho da igreja, é o nosso caminho. E nós vamos caminhar juntos para ela. Não, vocês não vão caminhar junto comigo. Eu caminharei com vocês. Eu não sou o guia. Eu sou um de vós. Porque Jesus habita em nós, no meio de nós. Nós conhecemos o Paráclito. Ele vive no meio de nós e nos guia. Cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, ninguém manda em ninguém. Apenas reconhecemos as responsabilidades e os serviços de cada um e seguimos em frente, até a terra sem males. Amém? São 19h57, essa foi a reflexão de hoje. Esse texto é diferente do texto que está no Instagram, é diferente da homilia que eu fiz em Nossa Senhora Aparecida, que eu farei em Santa Luzia. Por quê? Porque a cada comunidade a gente dirige a palavra de um jeito. Cada comunidade precisa ouvir outras palavras. Fátima está se manifestando, amém, 3 mãozinhas de oração e Diácono Bernardo. Amém. Muito bom ter você aqui. Linda reflexão, fala Fátima. Obrigado, Fátima. Eu vou me despedir, deixando a minha bênção. E eu vou invocar um santo para essa bênção. Apesar de a gente estar fazendo a celebração de domingo, bem diferente da nossa comunidade. Que bom. Um santo muito especial, São Damião de Molokai. Vocês sabem que eu sou devoto dele. Ainda que eu não consiga chegar aos pés de Damião de Molokai, eu quero, algum dia, ser Damião de Molokai para o mais alguém. Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Damião de Molokai, que celebramos amanhã. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.